Olá pessoal, bem-vindos ao mais um vídeo do canal. Voltei aqui para gravar mais um vídeo falando de Asterisk com Raspberry, dar continuidade ao último vídeo. Nesse vídeo mostrar a edição dos arquivos de configuração, cadastrar ramal e habilitar para ligação entre ramais. Já estou aqui conectado na minha Raspberry via VNC. Essa telinha que está correndo aqui é um sensor de temperatura, um monitorzinho de temperatura que eu fiz em Python. A temperatura atual aqui está variando entre 24 e 25 graus, 95% de umidade, 75, 77 Fahrenheit, 24, 25 graus Celsius. Esse monitorzinho aqui fica rodando até que seja interrompido com as teclas Ctrl C. Bom, mas isso não vem ao caso. O que interessa mesmo é a customização dos arquivos de configuração do Asterisk. Vou entrar aqui no terminal e dar continuidade em relação ao último vídeo. Já tem uma simples alteração que eu fiz em relação ao último vídeo, que eu recompilei o Asterisk para instalar os arquivos de exemplo. Eu tinha instalado arquivos de exemplo básico, usando o PBX Basic. Eu recompilei para instalar o Make Samples, que ele instala os arquivos com exemplos mais detalhado. Vamos acessar aqui o diretório de instalação do Asterisk, dos arquivos de configuração. Ele fica por padrão no /etc/asterisk. Eu dou um ls aqui, eu listo todos os arquivos de configuração básico do Asterisk. Estão todos aqui. Os arquivos que nós vamos editar agora para fazer a implementação da configuração dos ramais é o pjcip.conf e o extensions.conf e o voicemail.conf. São três arquivos principais que vamos editar, mas eu vou dar uma passada rápida nos diretórios principais para a funcionalidade de alguns recursos básicos do Asterisk. Bom, esse é o diretório dos arquivos de configuração, mas nós temos o diretório dos arquivos de som, são os arquivos de áudio. Temos o diretório dos arquivos de voicemail e temos o diretório dos arquivos de gravação, os arquivos de chamadas gravadas, além dos arquivos de áudio, que são arquivos reproduzidos no dial plan do Asterisk, nas opções. Bom, esses diretórios ele ficam no seguinte caminho. Para você verificar o conteúdo do arquivo, verificar os diretórios, vamos dar um ls /var lib asterisk. Aí temos os sounds, que é o diretório do arquivo de som. Por padrão ele vem só com esse diretório en, que é de inglês. Aqui tem um áudio que eu gravei para fazer um teste, é um menu GSM. E aqui tem o diretório com os arquivos de som português do Brasil. Eu criei esse diretório como ptbr, e lá nas configurações do Asterisk eu aponto que eu quero deixar como default o arquivo de áudio, os áudios que está dentro desse diretório. Aí o meu menu fica todo em português. As opções de voicemail, as opções de URA e áudio de URA fica em português. Bom, esse é um dos diretórios. Aqui no /lib/asterisk temos outros diretórios. Tem o arquivo de música de espera, o diretório de música de espera. Por padrão vem alguns arquivos de música de espera já nesse diretório. E saindo daqui tem o diretório dos arquivos de gravação. Ele fica no /var /spool /asterisk voicemail default e os números dos ramais que você cria. Aqui eu tenho exemplo, esse
1234 é um ramal de exemplo que já vem no arquivo de configuração do Asterisk, e esses dois aqui foram ramais que eu criei para teste, para verificar se realmente estava gravando as mensagens corretamente. Aqui você acessando o diretório do ramal, ele tem mais alguns diretórios. Tem o inbox, que é onde fica os recados atuais. Tem um old, que é onde fica os recados antigos. E tem um temp e um urgente. Esses são relacionados a correio de voz. E voltando aqui, tem o monitor, que é onde eu posso fazer gravações também através do dial plan. Eu posso configurar um número de ramal e através do meu ramal eu fazer uma gravação apontando para as gravações para esse diretório. Aqui tem duas gravações que eu habilitei meus dois ramais de teste para fazer essa gravação aqui, e aqui tem uma outra estrutura que eu fiz uma outra configuração diferente para ele gravar por ano, dia, data e hora. Aqui ele cria uma hierarquia de diretórios, onde eu tenho os arquivos por mês, por dia e por hora, por nome de ramal e a hora e o minuto e segundo que foi feita essa gravação. Bom, esses são só para conhecimento, não vamos explorá-los agora. Um outro em relação a diretórios, esses são os básicos. Arquivos de configuração, o que precisamos editar, o que é interessante editar. Bom, tem um arquivo asterisk.conf, tá no etc /asterisk.conf. Aí nesse diretório eu aponto os diretórios padrões que eu quero que o Asterisk use como padrão nos arquivos de configuração. Essa é a nomenclatura para você definir o diretório, e aqui você aponta qual que é o diretório. É o aster cdri, ele aponta para o etc asterisk. Tem um aster mode, aponta para o user lib asterisk módulos, que é o arquivo de módulos, onde fica todos os módulos que eu posso habilitar e desabilitar do asterisk. Tem o var libdir, são arquivos de biblioteca das libs do asterisk. Tem o dbdir, que é onde fica o arquivo do banco de dados padrão do asterisk. Por padrão ele vem com um SQLite 3. Se eu quiser apontar para outro caminho esse banco de dados do asterisk, eu mudo essa configuração aqui. Tem um master kd também, que fica no mesmo diretório, /lib asterisk. Tem um master datad, aponta para o mesmo diretório, /lib asterisk. O diretório de AGI, que é onde eu carrego os arquivos de customizado, os arquivos com script AGI, pode ser na linguagem Python, pode ser em PHP, pode ser em JavaScript. O AGI, o asterisk, ele interpreta várias linguagens diferentes. Ele fica no /var/lib asterisk agi.bin. Tem um aster spoolD, que é o que eu acabei de visitar, que é o vai expor asterisk, onde ficam os arquivos de voicemail e os arquivos de record, os arquivos de gravação, não as gravações das chamadas em si, mas gravação que você realiza pode ser customizada para criar URA, para criar mensagem de saudação e assim por diante. Aster dir, que é onde fica o arquivo de inicialização do asterisk, onde o asterisk trabalha. O arquivo de log, os arquivos, o diretório dos arquivos de log. Aqui também pode ter uma hierarquia, pode ter full, pode ter message, pode ter
logs customizados que você define. É só apontar o diretório que você quiser alterar, altera aqui. E o arquivo bin é o sbin. E aqui embaixo tem mais algumas opções de verbose. Por padrão ele vem comentado. Quando está comentado ele não está habilitado. Se for de interesse de cada um, pode descomentar aqui e habilitar, colocar a numeração 1, pode ir 3, pode ser 10, pode ser 20. Cada numeração é equivalente ao nível de detalhe dos logs que o asterisco vai gerar. Modo debug também, por padrão eles vêm desabilitado, e eu vou deixá-los desabilitado para esse exemplo simples que eu vou utilizar. Esses aqui vão ficar todos desabilitados, comentados, todos comentados, porque não é de interesse desse nosso vídeo usar essas opções. Essas que estão descomentadas, aqui eu já fiz teste já. Aqui é onde eu defini a linguagem padrão, é a default language. Eu aponto lá o diretório. Eu não preciso apontar o caminho inteiro do diretório, porque ali em cima eu já estou apontando o diretório var lib asterisks. Aí ele já entende que meu arquivo de áudio está dentro desse diretório. Aqui, se eu quiser mudar para voltar para o padrão em inglês, eu só mudo para o diretório IN, que é o diretório de inglês. Aqui o arquivo de documentação eu deixei o padrão em inglês americano. Eu não alterei, só alterei mesmo o diretório dos arquivos de som. E as outras opções também eu não habilitei. Para salvar, dá um Ctrl O, Ctrl X para sair. Um outro arquivo que pode ser necessário alterar é o asterisk, não, é o módulos.conf, que você pode usar para habilitar e desabilitar módulos. Ao carregar o asterisco, ao você dar um start no asterisco, ele carrega automaticamente alguns módulos. O padrão ele vem como autoload, que ele vai carregar todos os módulos que estão instalados, exceto os que tiverem aqui apontado como no load. Esses que estão como no load, ele não vai carregar na inicialização do asterisco. Se você quiser carregá-los, altere para loads, ou vai direto na CLI do asterisco e dá um módulo load, que ele vai carregar esse módulo. Esses que estão como no loads ele não vai carregar. Exemplo, um aqui que veio como no load é o TianCip SO, que é o módulo responsável pelo protocolo SIP, né, pelo arquivo sip.conf. Ele, por padrão, na instalação ele já vem desabilitado. Esse no load aqui ele já veio no arquivo de configuração, não foi eu que alterei essas opções. Na instalação limpa que você fizer, se você vir nesse arquivo módulo.conf, você vai perceber que eles estão por padrão desabilitados. Bom, aqui eu não vou alterar nada também, vou deixar o padrão. Não quero alterar esses módulos. Se eu quisesse usar protocolo SIP, eu alterava para load aqui, dava um restart no asterisco, ele ia carregar o módulo, mas não faz parte desse vídeo essa configuração. E agora vamos entrar na CLI do asterisco. Eu vou entrar como sudo asterisco -R para reconectar, -C, -VB de verbose. Entrei na CLI do asterisco e eu posso dar alguns comandos para verificar status, como core show channel, aí ele mostra um exemplo, né, para que serve o core show channel, e eu posso usar o channels no plural, que ele vai mostrar a quantidade de canais em uso, se tem canais em uso, se tem chamada em progresso e assim por diante. Dando um tab ele vai mostrar as opções,
do comando core show, que eu posso usar para mostrar nesse comando. Se eu usar só o core também ele vai mostrar as opções que eu posso usar. E na CLI direto posso dar um tab também, que ele vai mostrar os comandos disponíveis que eu posso usar aqui na CLI do asterisco. São comandos importantes. Tem o PJCIP, que é muito bom de ser usado, PJCIP Show Endpoints, equivalente ao antigo CIP Show Peers, que esse comando é usado para visualizar os ramais que eu já tenho cadastrados, os ramais que estão autenticados, os que estão disponíveis, os que estão indisponíveis. Aqui você pode perceber que eu estou com a instalação limpa, eu não tenho nenhum ramal configurado ainda. Bom, então aqui na CLI também você pode dar o reload para reler todos os arquivos. Eu posso dar na Plain Reload, posso dar um PJCIP Reload e assim por diante. Esses comandos vamos usar em seguida para recarregar as mudanças que a gente vai fazer nos arquivos de configuração. Então vamos lá para a edição dos arquivos. Sair aqui com edit, aí eu vou entrar como sudo nano e editar o primeiro arquivo, que é o pjcip.conf. Bom, o meu pjcip.conf eu já estou com ele editado. Eu comentei todas as seções para ele mostrar ali na primeira visualização do PJCIP Show Peers. Ele não mostrou que eu não tenho nada configurado, porque realmente não está configurado. Eles estão todos desabilitados. Eu criei todas as entradas lá, mas deixei desabilitado. Mas vamos aqui ao arquivo original que ele vem, que eu renomeei, e eu criei um arquivo novo. O arquivo original que ele vem na instalação quando você instala o Make Samples, ele vem com esse arquivo de configuração. Ele vem todo comentado também, não vem nada habilitado. Quer dizer, nada não necessariamente, ele vem com algumas opções habilitadas, mas a maioria das funções vem desabilitadas, e comentário do que é cada função. Aí serve de estudo para quem tiver curiosidade e ler e entender o que é cada recurso que vem nesse arquivo de configuração. Além do exemplo que eu vou demonstrar aqui, que ele tem a primeira seção, que ele vem para tratar do protocolo de transporte, qual que eu vou usar, qual rede que ele vai ficar escutando, conexão e assim por diante. Esse arquivo ele é um pouquinho extenso, tem um exemplo de tronco aqui, exemplo de endpoint, exemplo de tronco com NAT, configuração de tronco com NAT e assim por diante. Bem, um exemplo de alguns ramais criados, inclusive foi o que eu peguei de exemplo para jogar no meu arquivo de configuração. E é um arquivo bem legal, bem documentado, com comentários do que é cada função. É bem verdade em inglês, né? Mas inglês hoje em dia não é uma dificuldade para quem está estudando nessa área, principalmente. Não pode ser uma dificuldade. Você não entende inglês, não consegue ler, pega, traduz, joga no Google Translate ou em outro dicionário online qualquer que você tenha confiança, e joga esses termos aí que ele vai traduzir e você vai entender corretamente. Bom, voltando para o meu arquivo, que é o pjcip.conf, ele está todo comentado e eu vou descomentá-lo, que é para usar. Aqui a primeira seção, o primeiro bloco é para tratar do protocolo de transporte. Eu estou usando o protocolo UDP. Aí a nomenclatura é essa aqui, transporte, traço, o nome do protocolo. O tipo é como transporte, o protocolo UDP, e o bind eu deixei zerado para ele escutar toda a minha rede. Como eu estou com servidor local, né, meu servidor não está público na internet, não tem regra de NAT, não tem file configurado. Se você vai publicar o seu servidor, é interessante você limitar quais IPs o seu sistema vai escutar para evitar fraudes. Aqui é o primeiro ramal, né, a primeira seção, tipo endpoint, tipo de transporte que ele vai usar é o transporte UDP, que está na primeira seção. O contexto é um contexto from interno. Esse contexto nós vamos ter que criá-lo no arquivo extents.conf,
esse contexto aqui, a mesma nomenclatura que você cria aqui, obrigatoriamente você tem que criar uma seção no extenso.conf com as regras de descagem para incluir essa numeração aqui para ser manipulada lá no plano de descagem. Aqui o diz lá, ó, tá como AL, que ele vai por padrão desabilitar todos os codecs. Essa seção, essas entradas aqui é relacionada a codecs. Aqui o que eu estou permitindo, eu estou permitindo o protocolo ULAO, o GSM, exatamente nessa ordem. O primeiro é o ULAO, o segundo GSM. E aqui é o tipo de autenticação, quem é o usuário que vai ser o responsável pela autenticação. E essa nomenclatura AORS é uma característica do protocolo PJCIP, que ele usa a mesma entrada que você criou no cabeçalho em cima. Obrigatoriamente você tem que apontar ela aqui e criar uma seção mais abaixo com essa regra, com essa numeração. Aqui é relacionado ao voice mail, o mailbox. Qual que é o mailbox que eu vou criar? Eu vou criar com a mesma nomenclatura do ramal e no contexto default. Aqui essa segunda seção ainda faz parte da configuração desse ramal, que é o ramal 6001. Aqui embaixo está a seção do tipo de autenticação. Qual que é o tipo de autenticação que ele vai usar? É user pass, quer dizer que é usuário e senha, que ele vai usar essas duas credenciais para autenticar. Isso é usado no momento que você for autenticar no seu softphone, no seu dispositivo ramal IP, aparelho IP, coisa do tipo. E por fim tem a última seção, que é o tipo AOR, que é o que a gente aponta aqui em cima, qual que é o AORS. Aqui está no plural, mas eu apontei só um. E aqui embaixo eu estou criando esse tipo de AORS. Aqui essa nomenclatura ele não vem no arquivo de configuração, esse qualify frequency, ele não vem essa entrada no arquivo de configuração lá na criação desse ramal 6001, mas ele está lá em algum campo, ele tem essa qualify frequency e o qualify timeout. Essa entrada é relacionada ao status, né, para você visualizar na CLI. Lá quando você entra no asterisco CLI, você dá um PJCIP endpoints e ele consegue mostrar se o ramal está disponível, se está indisponível, há quanto tempo ele está disponível, qual que é o tempo de latência de milissegundos de atraso para a conexão desse ramal. Aqui se ele mostra logs de autenticação. Esse max context é a quantidade de usuários que eu posso conectar nessa conta. Eu vou deixar como um, porque eu vou habilitar ele apenas em um softphone. E o contact, quem que é que ele vai contatar no momento de tentar conectar nesse servidor. Essa opção aqui ele vem lá no arquivo de configuração como exemplo, mas eu vou deixar ele desabilitado porque eu já estou limitando aqui a um máximo de um contato, e quando eu for habilitar o meu softphone ele vai atrelar ao IP do meu softphone. Aqui ele está apontando para um IP, que foi o que eu fiz teste anteriormente, que necessariamente não vai ser o mesmo IP no momento que eu for conectar agora. E aqui embaixo é o segundo ramal, é exatamente a mesma coisa, só muda esses termos aqui de numeração do ramal, mas os parâmetros são exatamente o mesmo. No caso são o mesmo porque eu vou jogar no mesmo contexto. Se eu fosse criar um outro contexto lá para a ligação desse ramal ir para um outro destino, eu poderia mudar o contexto aqui e no extenso.conf eu criar esse contexto também, e eu ficaria com dois ramais fazendo ligações para destino diferente. E no demais aqui não tem alteração, é exatamente os mesmos parâmetros. Vamos desabilitar todos aqui, deixar o contexto não. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma configuração de uma conta tronco, né, um tipo de tronco para registrar com um outro servidor. Eu tenho um outro servidor rodando aqui no VirtualBox, tá com asterisco com FreePBX, e eu já fiz um tronco entre esses dois. Eu consegui fazer ligações de um para o outro
mas nesse exemplo aqui eu não vou habilitar esse tronco e não vou fazer essa configuração, senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai acabar ficando cansativo esse teste. Bom, vou habilitar apenas esses ramais, os dois ramais. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Agora vamos no extensio.conf e verificar como que está a minha regra de descagem. A minha regra de descagem também já está pronta, comentada. Eu tenho uma extensio.conf backup, que ele veio também no arquivo de exemplos. Quando eu instalei o Make Samples, ele joga esse arquivo aqui. Ele tem a seção General com algumas opções habilitadas, é o Static, aqui Yes, que eu estou usando o meu asterisco de arquivos. Se eu estivesse usando Real Time com banco de dados, eu poderia mudar essa opção aqui para Real Time e apontar qual que era a tabela de extensio.conf que o asterisco ia fazer consulta para verificar o plano de descagem, mas não é o caso. Isso também pode ser que fique para um vídeo futuro. Se for interessante aos espectadores do canal, eu posso gravar um vídeo explicando como que seria essa configuração. Esse é o Write Protect, veio como novo, por padrão ele vem habilitado. Aqui vem uma descrição do que é cada função, quais as funções é interessante habilitar, o que não é, e assim por diante. É um arquivo também um pouco extenso, que tem bastante coisa. Tem a seção global aqui, que ele cria as variáveis globais. Essa variável global ela fica disponível para ser usada em todo o plano de descagem, não em um contexto específico. E eu poderia criar variáveis diferentes aqui no meu plano de descagem que eu criei a parte. Eu criei algumas outras variáveis aqui, apontando para algumas funções que ia ficar repetitiva no plano de descagem. Eu acabei criando essa variável global. Aqui veio um tipo de tronco, né, da Dijon, tronco IAX, e algumas coisas já prontas aqui, que é criada pela Dijon, né, que desenvolve o Asterisk, e já deixo algumas coisas prontas para teste, né, para facilitar a vida de quem está aprendendo e a vida dos usuários que vai usar também essas funções. Para quem contrata tronco da Dijon, né, quem contrata tronco SIP deles, no caso, isso mais voltado para o mercado norte-americano e mercado canadense, porque os troncos Dijon não funcionam no Brasil. Não temos essa sorte de ter os planos deles comercializados e disponível para a gente usar aqui. Bom, e aqui tem vários exemplos importantes, interessantes, que pode ser usado para aplicar no seu plano de descagem, para ser usado no seu servidor de produção. Aí vale com calma analisar o que é todos os contextos. Cada entrada dessa que está entre um colchete e o outro é uma entrada de um contexto. Aí um contexto desse é quando a gente cria lá o SIP, o PJ SIP ou SIP.conf, a gente aponta um contexto e tem que vir aqui e criar esse contexto e as regras, que são as regras de descagem. Um contexto eu posso fazer o include, né, chamar um contexto dentro do outro. Aqui tem um exemplo, né, eu estou fazendo, na verdade não sou eu, já veio pronto esses arquivos aqui. Ele está fazendo um include de um outro contexto que está criado em algum outro local com essa nomenclatura. Aí esses contextos eles se relacionam um com o outro. A chamada se diz com número, se a chamada bate aqui no contexto principal. Se ele não encontra a regra de descagem lá, ele entra nesse contexto que está feito include. Se as regras estiver batendo lá, ele procede e segue adiante com a chamada. Bom, chegar até o final aqui. Esse eu não fiz alteração, não preciso salvar. E agora eu vou acessar o meu contexto que já está editado e explicar o que eu fiz aqui. Meu extensios.conf. Eu criei uma breve descrição do que é cada seção aqui. Aqui na seção global eu estou criando variáveis, pode ser usado em todo o plano de descagem. Eu tenho a minha variável global, a minha seção global, que é onde eu declaro essas variáveis.
Aí tem a variável console, que ele está usando o console DSP. Na verdade esse console eu não vai ser usado agora. Tem um AX-Info, tá como guest, também eu não estou usando nada de AX. Esse Mixmorn Beep é relacionado ao beep que ele vai aplicar quando eu estiver fazendo gravação através do ramal. Tem o Mixmorn Dia, que é o diretório onde ele vai gravar os meus arquivos de gravação. Aqui está em branco porque eu já apontei esse diretório lá no arquivo asterisk.conf, então por padrão ele já vai consultar esse diretório lá. Tem o Mixmorn Post também, que ele já vai pegar o diretório que está padrão lá. E esse aqui é o Mixmorn Format, que é o formato Wave, né, que eu quero gravar os meus áudios nesse formato. Esse AMPBin, ele vai mapear, vai criar uma variável mapeando esse diretório /lib *agi.bin. Então os meus, quando eu estiver chamando algum script que estiver dentro desse diretório /lib *agi.bin, se eu quiser executar um arquivo dentro desse diretório, no meu plano de descagem eu não preciso mais apontar o caminho completo desse diretório. Eu só aponto essa variável, a mpbin, e o nome do arquivo. Ele já vai executar diretamente o arquivo que está nesse diretório. Seguindo o mesmo exemplo, é o sounddir, que é onde é o meu diretório de som, os arquivos de áudios, né, do meu sistema. E o ring time default eu deixei como 15. Esse tempo é o tempo que o ramal vai tocar, e se caso não for atendido, ele vai jogar a ligação de acordo com as regras que tiver no plano de descagem. Nesse caso eu deixei para jogar as chamadas pro voicemail, para a caixa de correio. Aqui configurações gerais do plano de descagem, que é a seção General, tem o Static Yes, o Write Protect No, e o Clear Global Vars está como No também. Aqui embaixo começa os meus contextos. Contexto interno, definido para os ramais internos, é o contexto que eu criei lá para os ramais 6001 e 6002, tá como from interno. Aí eu faço o include do from externo, né, que eu crio um contexto externo para testar rotas de ligação entre os dois servidores, né. Aí eu criei um tron como externo. Aqui tem um from trunk também, que inclui para um terceiro servidor, que eu tronquei esse Raspberry com dois servidores diferentes, um que está no meu VirtualBox, outro que está no meu VirtualBox em outra máquina. E aqui tem um include para um móvel, né, que foi o teste mais recente que eu fiz. Inclui um contexto de chamadas móveis. Eu estou fazendo ainda um teste, a qualidade do áudio não ficou muito legal, mas eu consigo fazer ligação usando um client SIP da minha máquina. Eu consigo fazer uma ligação externa usando o meu número de celular conectado via Bluetooth na Raspberry. Isso é um pouco complexo para explicar agora, mas dependendo da curiosidade do pessoal, pode ser que eu faça um vídeo explicando essa funcionalidade. Apesar que no meu caso não ficou legal a chamada, eu consegui completar a chamada, mas eu não conseguia entender muito bem o que estava sendo reproduzido durante a chamada, porque o áudio ficou picotando muito. Eu acredito que muito provavelmente pela qualidade da conexão Bluetooth. Eu não tenho certeza se é devido à qualidade do Bluetooth do meu celular ou se é devido à qualidade do Bluetooth da Raspberry. Não consegui levantar essa informação com precisão, mas a qualidade do áudio é relacionada a essa questão. Aqui eu tenho uma entrada para fazer chamada, a descagem, né, para o canal móvel. Aqui eu tenho o plano de descagem, que eu criei o número da extensão, começando como 011, discando de 1 até 9, qualquer número. Aí a primeira opção que ele já faz, ele já disca direto para o meu canal.
estava configurado, tá configurado lá no arquivo tiamobius.conf. Depois que atende, ele dá um hang up. E aqui as regras para fazer a ligação entre os ramais. Aqui a nomenclatura é stem, aí é igual maior, underline, e a numeração. A numeração pode ser usado máscara, né, como eu usei aqui em cima. O X equivale a de 0 a 9. Eu posso usar N, que equivale de 2 a 9, e Z vale de 1 a 9, alguma coisa assim. Eu não sei se exatamente essa nomenclatura, que agora eu não estou lembrando exatamente se é isso, mas eu posso usar essas três letras, X, Z e N, que cada um equivale a um range de numeração. Aqui eu estou usando o mais específico, né, que é o 600, e o X, que pode ser 6001, 6002, 6003, 6000 e assim por diante. Aí nesse caso aqui eu posso criar até 10 ramais usando esse plano de descagem. Se eu quisesse usar mais de 10 ramais, eu teria que já mudar essa numeração nessa casa aqui. Aí a primeira opção, ele faz um answer, né? Ele responde o canal, não que ele atende a chamada em si aqui por enquanto. Ele apenas atende a ligação do canal, deixa o canal como ativo. E aqui embaixo eu setei algumas variáveis que é para definir a nomenclatura do meu arquivo de gravação. Aqui ele tá setando a data atual do sistema do momento que fizer a gravação. Ele vai pegar a data atual e gravar no formato Unix. Aqui eu setei uma variável dia, que ele pega o dia atual também no formato dia. Aqui eu pego o mês, e aqui embaixo eu pego o ano. Aqui eu criei uma outra variável, strTime, que eu vou juntar tudo, dia, mês e ano, e mais a hora, que é a hora atual. Aqui eu criei uma outra variável, que é um stem, from stem, que ele vai pegar a chamada, vai atrelar nessa variável o número da chamada do ramal que eu estou discando, que é de quem eu estou discando. E eu seto aqui o formato do áudio que eu quero usar para gravar. Nesse caso aqui, esse plano de descagem ele está habilitado para fazer a gravação dos ramais. Por isso que tem essas entradas aqui. Aqui eu seto o call file name. Aí o call file name vai pegar o nome do canal, excluindo 6 dígitos e deixando 4. Aí ele vai atrelar o nome da gravação final. Atrelo from stem, strTime, e cria um unique ID para cada gravação ficar com ID diferente para não sobrescrever a gravação. E aqui a função o application mix monitor, que é o que vai fazer a gravação. Na verdade, esse é o que é o responsável pela gravação. Todas essas entradas aqui em cima é apenas para definir o nome final da gravação e o formato. Aí aqui tipo, ele vai jogar no diretório mix monitor, que é o que está declarado lá em cima, que é o diretório padrão dos arquivos de gravação, que é o vai expor asterisk monitor, e ele vai criar um diretório lá com um ano, um outro com um mês, um outro com um dia, e criar o nome do arquivo no formato que eu defini ali em cima, nesse formato WAV 49 ou WAV, dependendo do formato que tiver definido. E aqui ele faz um bip e um post. Aí depois que ele inicia a gravação, ele faz o dial e liga para a extensão que eu estou, um dial PJ-SIP, que eu estou usando o protocolo SIP. Se eu tiver PJ-SIP, se eu estivesse usando SIP, eu faria dial SIP aqui. Ele vai pegar o número que eu disquei e chama por 15 segundos. Se essa outra extensão não atende por 15 segundos, ele joga para o correio de voz dessa extensão que eu disquei. E por fim dá um hang up, que é desligar a ligação.
Aqui eu criei um número para ouvir os sons, né, que os sons que for gravado pelo ramal. Se eu discar o número 500, ele vai mostrar o número do canal e dar um playback no número na gravação, que vai ser gravada com o número do ramal, .wave, por fim dá um hang-up. Aqui é o número para ouvir recados do correio de voz. Eu criei o número 8000. Aí na primeira opção ele dá um log na tela da console, né, de quem estiver operando o asterisco. Ele vai ver que alguém discou e ele vai mostrar essa mensagem, número para ouvir o recado. Essa mensagem poderia ser qualquer coisa escrita aqui. Aqui ele faz o voicemail man, que ele vai discar pro voicemail, e usando o Caller ID número ele vai discar pro voicemail do ramal que eu estiver utilizando. Eu poderia usar aqui, em vez de Caller ID não, eu poderia usar a Stance, que aí ele vai pedir para eu digitar qual que é o meu número de voicemail. Como o meu número de voicemail é o mesmo número do ramal, então eu já aponto aqui como o Caller ID número, e ele, por fim, ele dá um hang-up. Aqui nessa outra opção é o número para gravar arquivos de áudio, né, usando o ramal. Eu criei um número 2001, ele faz um answer, ele responde o canal, aguarda um segundo e ele faz o record, aí joga no sound.d, né, que é o diretório de, e cria um arquivo chamado menu GSM. Eu criei essas entradas aqui apenas para exemplos, fazer teste. Depois que ele grava, ele faz um playback nele, exibe o conteúdo da gravação e aguarda mais um segundo e desliga. Aqui é número para ouvir. Depois que eu gravei, que eu desligo, eu posso ouvir esses sons. Eu disco no 2001, ele faz um light, depois ele faz um playback e mostra, e vai no diretório de som e exibe dá um play no arquivo de áudio que está gravado lá. Esse exemplo aqui eu prefiro não comentar nesse momento, porque é algo que está em teste ainda, mas é umas funções bem interessantes que eu estou testando. E aqui embaixo tem o contexto externo, que é o contexto que vai linkar para fazer as ligações para troncos. Aqui eu linko o flow interno, né, que eu incluí o contexto interno aqui, que é para eu conseguir receber também ligações do tronco externo. No contexto interno eu consegui fazer e receber ligação. Aí eu estou linkando o contexto interno aqui. Aqui eu defino qual que é a extensão que está lá no meu outro sistema. Eu criei como numa casa de 1000, 1001, 1000 e 1001. Aqui, no caso, se eu discar 1000 ou 1001, tanto faz, ele vai fazer um dial usando o canal PJCIP, e pega o número da extensão que eu disquei e ele vai linkar para aquele meu tronco lá, que é o FreePBX tronco, que eu deixei desabilitado, e fecha a ligação entre as duas centrais. Aqui é para o segundo tronco, também é o mesmo conceito, e aqui é o móvel, né, que faz a ligação via celular. Bom, do dial plan por enquanto é isso. Aqui a gente volta a entrar na console do Asterisk. Tem que dar um reload ou um PJCIP reload. Como eu editei só o PJCIP, o dial plan eu não editei. Se eu tivesse editado, eu poderia dar um dial plan reload, ou poderia simplesmente dar um reload, só que ele já dá um reload em todos os módulos. Bom, agora eu já posso vir na minha máquina e cadastrar um softphone para fazer ligação. Um softphone cadastrado na máquina e o outro eu vou habilitar no meu celular. Bom, como eu já comentei lá, o meu softphone do celular já estava parametrizado aqui. Deixa eu ver, vou ativá-lo aqui.
eu não consigo mostrar a imagem do meu softphone, mas já vou registrá-lo aqui. Ok, já subiu. Você vê que ele logo aqui, ó, contato 6001 foi registrado no IP 100, transporte UDP. Mostra alguns logs interessantes. Ele está mostrando aqui do meu tronco, né, que o tronco está tentando autenticar, aí ele dá falha porque o tronco está desabilitado, ele dá falha de autenticação que eu deixei. Nesse caso é o outro servidor que está parametrizado lá, ele está tentando autenticar aqui no tronco. Como o outro servidor está ativo aqui no Stormbox, ele está tentando autenticar no tronco aqui e está dando falha de autenticação, porque o meu tronco está desabilitado, mas eu posso dar um PJCIP show endpoints, PJCIP show endpoints, e ele vai mostrar aqui que o meu ramal já está disponível, tá vendo? Vai livre, e qual que é o contato que está sendo usado. O 6002 ainda está indisponível e o tronco não aparece aqui porque eu deixei ele comentado lá desabilitado. Bom, eu vou usar o softphone X-Lite para autenticar nesse ramal. Vou usar o X-Lite para autenticar no ramal 6002. Esperar ele subir, que ele é um pouquinho pesado mesmo esse X-Lite. Ele veio aqui sem nenhuma conta configurada. Vou editar aqui, ó. Primeiro parâmetro é account name, vai ser 6002. User ID também é o 6002. Aqui o domain é o IP do meu servidor e a porta de conexão 192.168.10.10 é o endereço IP do meu servidor. Ele PJCIP está escutando por padrão agora na porta 5060, que anteriormente era a porta padrão CIP. A minha senha está configurada nos ramais, é um display name, pode ser qualquer coisa. Um authorization name, eu repito o mesmo número do ramal. Opa, ficou um 0 a mais aqui. Dou um ok e ele vai tentar autenticar nessa conta aqui também. Opa, deu autenticação falha aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma senha errada. Deu falha de autenticação, registro, ramal teste, tá. Deixa eu ver como que tá o meu PJCIP. Se eu disquei a senha correta. Eu acho que a senha está sendo o mesmo número do ramal. 6002, 6002, 6002, 6002, é isso mesmo. Bom, tudo indica que é esse display name aqui. Não é o display name. Teste ramal 2, o que está correto é esse aqui, 6002. Estou tentando autenticar com a conta incorreta, ele não aceita. Ok, autenticado online. Agora dou um PJCIP endpoints. As minhas duas contas estão disponíveis e eu posso fazer uma ligação de um ramal para o outro. Eu vou discar aqui do meu softphone, do celular para o softphone do computador. 6002. Chamando. Aqui, atendi. Ok. Áudio trafegando dos dois lados. Deixa mute aqui. O meu alto-falante do computador está um pouquinho longe. Não vai dar para ouvir que o áudio está saindo lá, mas
o meu microfone aqui não está com ganho suficiente para pegar a saída de áudio lá, mas o áudio está perfeitamente dos dois lados. Aqui eu encerro a chamada e vou ligar de volta. Agora eu vou ligar no softphone do meu celular 6001. Tá tocando aqui, ok. Atender. Ligação ok, com áudio normal. Microfonia, esse apito barulhento aqui, terrível. E o áudio está ok dos dois lados também. Agora até com um pouquinho melhor, talvez está dando para ouvir saindo lá no microfone do softphone que está no computador. Aqui fazer o teste do voicemail. Eu vou discar no meu celular e não vou atender para esperar ele cair na caixa de correio. Tá tocando aqui, vai tocar por 15 segundos. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Quando terminar, desligue ou pressione cerquilha. Ok, deixando recado no ramal 6001. Ramal 6001 não atendeu, eu vou deixar um recado. Teste. Fim da chamada. Obrigada. Vocês podem perceber que os áudios do correio de voz estão em português. Agora eu posso discar 8000 para checar a minha mensagem que foi deixada no ramal. Na verdade eu tenho que discar no softphone do celular, que foi para ele que eu deixei a mensagem. 6000. Aí ele pediu a senha. Você tem uma mensagem nova. Pressione 1 para mensagens nova. Para mudar de pasta, pressione 2. Para opções avançadas, pressione 3. Para opções de correio de voz, pressione 0. Pressione asterisco para obter ajuda ou cerquilha para sair. Vou pressionar 1 para ouvir a mensagem. Mensagem recebida. Ele não reproduziu a mensagem. Aqui provavelmente o áudio ficou incompleto. Eu vou discar agora do meu celular no softphone do computador. Voltar aqui, discar. Vou esperar tocar também 15 segundos. Vou deixar um recado. Depois vamos ouvir o recado. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Quando terminar, desligue ou pressione cerquilha. Deixando mensagem no ramal 6002. Teste de configuração de correio de voz. Edição do arquivo de configuração do asterisco. Obrigada. Deixei a mensagem. Agora eu vou discar 8000 para ouvir a mensagem. Senha. Pede a senha. A senha está sendo o mesmo número do ramal. Você tem uma mensagem nova. Pressione 1 para mensagens nova. Para mudar de pasta, pressione 2. Para opções Para ouvir a mensagem. Mensagem recebida. E foi reproduzida a mensagem. E assim temos completa a edição do arquivo de configuração no asterisco. Instalação básica do asterisco no Raspberry. Edição dos arquivos de configuração principal. pjcip.conf, extensions.conf, voicemail.conf, edição do asterisk.conf, módulos.conf. E por hoje é só. Acompanha o canal, fique ligado
para visualizar futuros vídeos. Deixe seus comentários se gostou do vídeo, se não gostou, se ficou pendente explorar algumas opções básicas desse arquivo de configuração. Se tiver sugestão de vídeo também pode deixar, e dê o apoio no canal. Muito obrigado por assistir até o fim. Espero que aproveite a sua instalação do Asterisk no Raspberry aí, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.